Para ajudar, acho que é melhor sentar do lado dele lá. Não, pode puxar o lado dele. Só toma cuidado para não mexer naquela lá, que ela está em posição. Já começou, tá? Tá ouvindo. Os irmãos, graças e paz. Vamos dar início a mais um culto e vamos fazer isso com devoção, com dedicação ao Senhor. Convido também os irmãos da internet a estar se consagrando e vamos fazer isso através de uma oração, nos colocando diante de Deus, ok? Tudo bem. Levi, nos representa diante de Deus. Vamos ficar em pé, pessoal? Nosso Pai amado, Pai bendito, estamos aqui, ó Deus, reunidos, ó Deus, para prestar esse culto, ó Deus, que só a Ti é devido, ó Deus. Amém. Temos necessidade disso, ó Deus. Temos necessidade de estar buscando, ó Deus, para a nossa questão de sobrevivência nossa mesmo. Amém. Nos ajude, ó Deus, a entender o que Tu tens para nós, ó Deus. Esteja com o pastor, orientando, guiando, para trazer a palavra que cabe a nós. O Senhor tem para nos dizer, ó Deus. Agradecemos por esse privilégio de estarmos reunidos, Senhor, com essas pessoas, Deus. Nos abençoe durante esse dia, para que possamos ser crentes melhores, Deus. Te representar nesse mundo, Deus, de maneira mais digna, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Permanecendo em pé, vamos estar adorando a Deus. O Henrique vai estar, e ele e a Renata nos dirigindo nesse louvor. Bem? Bom dia, igreja. Convido a todos a estar louvando e adorando ao Senhor. Vamos cantar Grande é o Senhor. We
outra música. Amém? Enquanto isso, vamos nos pôr em oração mais uma vez. Eu gostaria que agora você consagrasse a sua mente, deixar ela dispersar das coisas de Deus. Gostaria que você tivesse ligado a ação do Espírito ao poder da sua palavra, para podermos desfrutar desse momento. Senhor, queremos agradecer por aquilo que já acabamos de cantar, pelo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Mas muito mais ainda tem que acontecer, Senhor. Para isso, Senhor, precisamos consagrar nossas mentes, corações e intenções diante de Ti, para que possamos ser trabalhados, ministrados pelo Teu Espírito e Tua Santa Palavra. Que a Tua Palavra, que é viva, que é poderosa, possa estar tocando o mais fundo de nossos corações, Senhor, para sermos movidos por Ti em fé e desfrutarmos, Senhor, da Tua grande obra. Obrigado, Senhor, porque temos acesso diante do trono da glória de Deus, através do Teu sangue, do sangue de Jesus. Grato, Senhor, porque o Senhor não somente é mediador, mas também é nosso intercessor. Por isso, Senhor, dependemos de Ti inteiramente. Assim oramos no Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Ok. Pode sentar. Ok, meus irmãos, dando continuidade então aos nossos estudos no panorama bíblico, nós vamos estar hoje trabalhando a questão da campanha do Armagedon, as batalhas que se iniciam no meio da tribulação, quando é quebrada a aliança com o anticristo, e a nação de Israel se vê desprovida e começa a ser uma campanha para a destruição da nação de Israel e da cidade de Jerusalém. Estamos, então, estudando um tema que está dentro do período da tribulação. Aqui, só para vocês terem ideia, esse é o Vale do Armagedon. Tá? Pode virar um pouco mais as imagens. Ó, Vale do Armagedon.
é essa parte aqui de cima, Armagedon, Vale do Megido, tá? É aqui. Então eu fiz aqui o gráfico, mas para vocês entenderem qual o cenário, é esse aqui, tá? Aqui é o Vale do Megido. Só que vai haver uma batalha também nesse sentido, no Vale de Josafá. Pode pôr na outra imagem, Vale de Josafá. E o Vale de Josafá, ele é fechado de montanhas de todos os lados. E parece só aquele valezinho andando no meio das montanhas. Lugar ideal para uma matança, porque não tem para onde correr. Então, se vocês observarem aqui, este cenário, é uma campanha que se inicia no meio e culmina numa batalha final, chamada Batalha do Armagedon. Então nós temos a Federação do Norte, vindo, aqui essa bolinha preta, Jerusalém. A Federação dos 10 Reinos com o Anticristo. Os reis do Sul, que vem daqui de baixo. Os reis do Leste, que vem de cá, e a Federação do Norte de cá. 4 poderes mundiais cercando militarmente Jerusalém. Ok? E nós vamos destrinchar esta situação, esses textos, para que nós possamos compreender esses acontecimentos aqui. Ó, Vale de Josafá aqui. Estão vendo só? Só tem aquele valezinho lá por baixo. Pode trocar um pouco a imagem. Ó, imagina tropas vindo e a coisa tem que resolver aqui embaixo. Esse lado de cá, tá? Tem mais imagem? Olha aí. Ó. É um vale mesmo. Imagina as tropas passando ali. Ok? Então, esse é o cenário que vai se desenrolar todos esses acontecimentos. Agora nós temos que compreender, encaixar algumas coisas que nós já estamos estudando dentro da cronologia do Apocalipse. Só que o Apocalipse ele não segue uma liturgia, uma cronologia assim, na sequência. Ele tem intervalos. Ele fala trata do assunto que lhe traz detalhes, continua mais um pouco, trata dos assuntos que traz detalhes, igual Gênesis. Gênesis 1, criação. 2, ele trata da criação do homem. Mas ele já tinha criado o homem no capítulo 1. Ele está voltando no capítulo 1, dando os detalhes da criação do homem. E o Apocalipse é escrito da mesma maneira. Ele trata de um assunto e depois ele vai dar detalhes desse assunto que ele tratou. Ele abre um outro capítulo tratando de uma coisa que traz. Então não é uma sequência 100% lógica, vem montando assim, ok? Então, como existe essa dificuldade, eu vou partir de um aspecto aqui. Vamos lá, Apocalipse, Ademir, capítulo 4, versículo 1. Você encontrou aquela outra imagem azul também? Ou não? A nova sim. Tá. Eu fiz eu dei uma. Vamos primeiro para o texto. Eu quero que vocês observem que tem uma palavra-chave em alguns textos, que dá sentido cronológico. Tá? Depois, volta lá. Depois destas coisas. Essa é a palavra-chave. O capítulo 2 e 3 tratou da igreja. Aconteceu o arrebatamento. Depois da igreja, do período da igreja, do papel dos crentes aqui nessa igreja, depois que aconteceu o arrebatamento, depois dessas coisas, tá? É João falando aqui. Olhei, eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: sobe para aqui. João é arrebatado aos céus.
E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, capítulo 4 e 5, ele vai narrar coisas celestiais, coisas que estão acontecendo no céu. Ok? Mas isso nós já estudamos. Eu só estou mostrando a sequência do que estamos estudando. Muito bem. Capítulo 7, versículo 1. As coisas aconteceram no céu. Abre-se os selos no céu. Os selos que são abertos no céu são os selos que acontecem aqui na terra, que é o capítulo 6. Daí a gente chega no 7:1. Depois disto, estão vendo? Está numa sequência. Depois dessas coisas. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Aqui ele vai agora começar a tratar dos 144 mil. Uma vez que a igreja foi arrebatada, são os pregadores do Evangelho do Reino. Tá? Versículo 9, aí no 7. De novo, depois dessas coisas, vi, eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. São aqueles que foram alcançados pelo Evangelho do Reino, pela pregação dos 144 mil. Tá? Então surge os 144 mil, aqui já é o resultado da pregação. Muita gente vai se converter, eu diria até mais do que nos nossos tempos. Tá? Muito bem. Capítulo 15, versículo 5. Capítulo 15, verso 5. De novo nós temos a palavra-chave. Depois dessas coisas. Então lembra o que nós estudamos? Nós estudamos os selos, nós estudamos as trombetas, e no último estudo estudamos as taças da ira de Deus. Aqui ele vai começar a falar das taças. Tá? Então nós vimos selos, trombetas, depois das trombetas, depois dessas coisas, agora vai começar as taças. Olhei, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Ele vai começar a trabalhar a questão das taças da ira de Deus. Só para nós compreendermos a sequência, vai no versículo 6. 6, aí mesmo. 6:1? Aqui. Lá mesmo. É. 15. Depois, aí, não, você voltou para frente. 6, aí. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, lá dos céus, do tabernáculo celestial, vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então são anjos que vêm com uma missão específica. 7. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus. São as taças da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. 8. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Então aqui está falando das taças da ira de Deus. Daí nós vimos as taças no último estudo. E hoje eu gostaria de me deter em alguns aspectos, fazendo esse exercício que o Apocalipse faz. Parar e tratar de alguns pontos que são necessários ser tratados. Ok? Você pode pôr aquela imagem agora do azul? Nossa. Temos que adaptar aqui. Aqui. Só um minutinho, por favor. Vou ter que botar no aqui. Tem que fazer.
Mas no estudo da semana passada foi posto. Não está em outro. Aí. Esse aí. Isso. Agora, eu quero que vocês observem. Aqui nós estamos tratando do período da tribulação. Aqui são os selos. Já vimos isso. O sétimo selo são as 7 trombetas. Vimos isso. A 7ª trombeta são as 7 taças da ira de Deus. Vimos isso. Só que eu quero tratar de alguns aspectos de taças aqui. Ok? Então, se vocês observarem, a 6ª e a 7ª taça está apontando aqui, ó, Batalha do Armagedon. Então, a Batalha do Armagedon é uma dessas pausas para explicar os acontecimentos dessas 2 taças específicas. Ok? Que é o que eu vou querer mostrar para vocês agora. Ok? E aqui é que não dá para enxergar. Depois dessas coisas, 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 tá vendo? Ele vem numa ordem cronológica, tá? Então nós estamos aqui no 15:5 que vimos agora, depois dessas coisas, que estão nessa ordem das trombetas, que está apontando para a Batalha do Armagedon, e um assunto que eu vou tratar semana que vem, que é a questão da Babilônia. Tá? Muito bem. São 4 poderes mundiais. Pode tirar daí. Pode voltar lá nos textos, por favor. 4 poderes mundiais. Federação do Norte, Reis do Leste, Federação dos 10 Reinos com o Anticristo e Reis do Sul. Ok? 4 poderes mundiais. Esses 4 poderes mundiais não estão só contra Israel. Eles estão também contra o Deus de Israel. Se vocês observarem algumas partes que nós passamos nas trombetas, nos selos, nas taças, os homens estavam endurecidos, estavam morrendo e não se arrependiam e não se dobravam. Essa situação, a dureza do coração do homem. Então, os 4 poderes mundiais estão se levantando contra o Deus de Israel. Vamos ver alguns textos a esse respeito. Salmo, capítulo 2, versículo 2. Salmo 2:2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, Jesus, dizendo, 3: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Não queremos Deus sobre nós. Não queremos um Messias, um rei sobre nós. Nós queremos ser donos dos nossos navios. Afinal de contas, todo homem tem direito de ser feliz. Não é isso que é ensinado? E o final disso vai ser isso que vocês estão vendo. Homem dono do nariz. Tá? Isaías, capítulo 34, versículo 2. Então aqui eu estou mostrando para vocês a questão do espírito de rebelião contra Deus. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança, que é o assunto que nós vamos tratar aqui.
Zacarias, capítulo 14, versículo 3. 14, 3. Zacarias 14, 3. 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Então note, nós estamos falando de textos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento está tratando o quê? Da nação de Israel. A tribulação são eventos profetizados no Antigo Testamento com relação aos acontecimentos com a nação de Israel. Lembrando que a igreja já fora arrebatada. Isso são eventos que a igreja já vai estar na companhia do Senhor nos céus. São eventos acontecendo na terra. Ok? Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. 3:16. 16, 14. Pode voltar no versículo 12, por favor. Pegar o contexto. Versículo 12. Volta 2 versículos. Aí. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. O rio Eufrates aqui em cima. Cujas águas secaram sobrenaturalmente, se correu. Para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. O Eufrates seca aqui em cima, os reis do nascimento dos reis do leste, são os povos asiáticos, em direção a Jerusalém, que vai passar pelo vale de Josafá, que é aquele estreitinho lá, tá? São os reis do leste. Versículo 13. Derramou. Então vi sair da boca do dragão, Satanás, da boca da besta, o anticristo, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São questões demoníacas que estão acontecendo. Bem? 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que é essa peleja aqui que nós vamos tratar hoje. Tá? Então essa é a grande batalha que vai ocorrer. Capítulo 17, versículo 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Nós vamos estar nessa briguinha aqui. Se você nunca teve guerra, nós vamos participar dessa. Tá? Capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então tá ainda falando desse tema, desse assunto, tá? Versículo 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos e com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, que são as obras de justiça da igreja. A igreja. Versículo 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Está falando do reino milenar terreno messiânico aqui. Tá?
e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, o que ele está prometendo aqui que vai acontecer? Que ele vai pisar as nações como pisa a uva. Sabe aquela bacia de madeira grande que põe a uva, que amassa com o pé para fazer o vinho? É isso que vai acontecer. As nações vão ser pisadas pelo Deus Todo-Poderoso e seu exército. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O cenário é esse aqui. Mapeei para vocês. Está aqui, ó. Versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, o Senhor Jesus. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Já está existindo um fenômeno nessa região do Egito de um crescimento sobrenatural de abutres. Ele está preparando a mesa. Vai precisar bastante abutre. Então, essa é a mesa que está sendo preparada. Muito bem. Agora vamos entender este cenário aqui, que são esses textos que vão estar discorrendo esses eventos aqui. Ok? Vamos começar por Ezequiel, capítulo 38, versículo 14. Notem que eu estou usando textos do Antigo Testamento, porque está tratando com a nação de Israel, não é com a igreja. A igreja não existia aqui, nem é citada no Antigo Testamento. Ezequiel 38, ok, versículo 14. Portanto, ó filho do homem, profetiza e diga a Gog, assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel, está vendo? A igreja de Israel, habitar seguro, não saberás tu? Quando que ele vai estar habitando seguro? Vamos lembrar da aliança com o anticristo. Debaixo da aliança do anticristo eles vão estar protegidos. Só que essa aliança é quebrada no meio da tribulação. Ok? Neste momento, no meio da tribulação, que eles estão debaixo da guarda do anticristo, esse é o cenário que está acontecendo. Versículo 15. Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, federação do norte, tu e muitos povos contigo. Então tem um no comando. Tá? Deixa eu dar uma noção para vocês do que está acontecendo aqui. A Federação do Norte, eu fui ver os sentidos dessas palavras, Gog, Magog, e os outros termos que são usados ali, e as regiões que estão esses povos. Rússia, esse é o comandante que vem de cá, Rússia, e com ele vem alguns outros povos, Pérsia, atual Irã, Etiópia, norte do Sudão, tribos árabes, Líbia ou Put, que é lá do Antigo Testamento, Alemanha e Turquia. Esse é o grupo que está vindo aqui em cima. Tá? Vamos seguir o texto. Tu e muitos povos, mantém lá. Tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. Esse pessoal todo descendo. 16. E subirás contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra nos últimos dias. Está falando lá do final, nesse momento que está falando. Hei de trazer-te contra a minha terra, Israel,
para que as nações me conheçam a mim. Então estão vindo. Eles não temem a Deus, eles nem aceitam a Deus. Mas eles vão conhecer esse Deus, mas só que de outro jeito, o poder dele. Quando eu tiver vindicado a minha santidade entre ti, ó Gog, perante elas. Tudo bem. Versículo 17. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos, que te faria vir contra eles? É o que nós estamos vendo, os profetas avisando que vai acontecer isso. 18. Naquele dia, termo profético, vai acontecer lá na frente. Quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Por que a indignação de Deus vai ser grande? Aos pactos. O que ele prometeu para Israel? Uma terra, que é a Palestina inteira, todo esse território. Um rei, o filho de Davi, o próprio Senhor Jesus, que vai reinar. E Israel vai ser cabeça das nações, e não cauda, ele só vai estar em cima e não embaixo. Tudo isso vai se cumprir aonde? Aqui. Ó, aqui, a coisa está desenrolando, é o fecho. Ok? Versículo 19. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Lembra dos cataclismas que nós estamos vendo no Apocalipse, Mateus 24? Ele vai usar de cataclisma contra os exércitos. Tá? 20. De tal sorte que os peixes do mar e as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Junta-se as tropas. Imagina a tropa lá naquele vale do Josafá, fechado de montanha, da terra e remoto. 21. Chamarei contra Gog a espada de todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. O que eu estou entendendo aqui, aquelas tropas mistas de vários países asiáticos, e no caso os países do norte também, o que vai acontecer? Vai acabar um desentendimento entre eles mesmo. 22. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue. Terremoto, saraiva, peste, chuva inundante, enchente, grandes pedras de saraiva, pedrada em cima, fogo, enxofre, terremoto vulcânico. Farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Pastor, embora a Rússia, a União Soviética, não está escrito na Bíblia, então haverá uma aliança profana. Sim. Com o Islã, que é uma das regiões que está crescendo mais no mundo, para poder então... Na verdade a gente tem que lembrar uma coisa. Quando falar Gog e Magog, está citando uma região. A região que está citando é a Rússia, é a União Soviética, né? Que inclui aí Cazaquistão, Ucrânia e Cazaquistão, isso mesmo. Davi, essa semana a Rússia deslocou parte do seu exército para a Ucrânia, para combater com a Ucrânia. E a Europa toda para... Isso, mas só que não tem nada a ver com isso ainda. Aí é só joguinho político.
essa briguinha que já existe desde muito tempo, não estou falando dessa aqui. O povo tenta lidar, pegar profecias como essa e fala que de peste, está vendo, não é Covid. Meu Jesus, não é Covid. A peste ali vai ser muito além de Covid. Covid é um negocinho político. Não matou nem 1% da população, é tudo política, gente. Tá? Vamos lá, 23. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Só que vai saber do jeito errado, né? Aonde ele vai chegar com cetro de ferro, como o leão da tribo de Judá, e vai liquidar com todo mundo, e liquidar igual amassar uva, tá? Muito bem. Vamos trabalhar mais um pouquinho, capítulo 39, versículo 1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e diz assim, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, que são esses países que eu estou falando para vocês. 2. Far-te-ei que te volvas e te conduzirei, far-te-ei subir os lados do norte e te trarei aos montes de Israel. 3. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei sair as flechas da tua mão direita. 4. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e toda espécie de aves de rapina, e aos animais do campo eu te darei, para que te devorem. Estão percebendo? Nós lemos o texto do Apocalipse, mostrando que Deus vai entregar para as aves de rapina. E aqui nós estamos no Ezequiel, no Antigo Testamento. Nós estamos repetindo as informações, são as mesmas informações. Ok? Versículo 5. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Aí já está falando do vale do Egito, que é aquele vale grandão que eu mostrei para vocês. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor. 7. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Lembra no estudo de Mateus que eu falei? Jesus chega diante de Jerusalém, 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 que mata os profetas, apedrejas aqueles que eu vos envio, vocês não vão me ver mais, até aquele dia em que clamareis, bendito que veio em nome do Senhor. É nesse momento, desse cerco, que eles não vão ter saída e vão ter que clamar ao Senhor. Ok? Versículo 8. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia de que tenho falado. Ele está falando, está avisando. 9. Os habitantes das cidades de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mão, e as lanças farão fogo com tudo isto por 7 anos. Depois que o reino for estabelecido, Israel vai ter lenha por 7 anos, só dos armamentos dos inimigos, fazer fogo, tá? 7 anos queimando arma. 10. Não trarão lenha do campo, nem cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, saquearão aos que saquearam e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Deus. A coisa vai sair cara para o lado deles. 11. Naquele dia darei ali
Agog, um lugar de sepultura em Israel. Eles vão morrer lá. O Vale dos Viajantes, é esse que vem de cá. A oriente do mar. Espantar-se-ão aos que por ele passarem. Nele sepultarão a Gog e a todas as suas forças, e lhe chamarão o Vale das Forças de Gog. Cadáver, cadáver, mais cadáveres, e não vai ser pouco não, 12. Durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Vai demorar 7 meses para enterrar toda essa gente morta. 7 meses enterrando morto e 7 anos queimando arma. Ok? Teve alguma guerra dessa? Alguém tem alguma notícia? Não, não existiu. Nunca teve uma guerra dessa. Isso que Mateus 24 avisa. Uma guerra que nunca houve na Terra. Por isso que não é possível dizer que nós estamos no reino milenar e que tudo isso já se cumpriu lá no ano 63, ano 70. É um absurdo isso. Tem que pegar esses textos e enfiar no lixo. Tá? Mas vamos lá, versículo 17. 17. Aí. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda a espécie, todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, ajuntai-vos de toda a parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós. Sacrifício grande nos montes de Israel, e comereis carne e bebereis sangue. Essa é a mesa que está sendo preparada, que está lá em Apocalipse 19. Versículo 20. Aí. A minha mesa, vós os fartareis de cavalos e cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. 21. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Isso que é batalha do Armagedon, é disso que nós estamos falando. Essa é a grande batalha que vai acontecer. Tá? Versículo 28. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações. Notem, por que tudo isso está acontecendo? Por causa da incredulidade de Israel no passado. Por causa da idolatria de Israel no passado. Por causa da insubmissão de Israel no passado. O pecado nunca fica impune. E eu os tornei a juntar para voltarem à sua terra. Ele prometeu que vai fazer isso. E que lá não deixarei a nenhum deles. O reino vai ser estabelecido. 29. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Eles vão se converter. Que é o novo pacto, a nova aliança. Jeremias 31, 31 a 34. Esse aqui. A conversão nacional de Israel. Bem? Muito bem. Aqui nós vimos então os textos do profeta Ezequiel. Agora vamos ver Joel. Capítulo 2, versículo 28. Que o pessoal fala que aconteceu em Pentecostes. Tá? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Quando? No período da tribulação. Antevendo o quê? A segunda vinda de Jesus, que é essa vinda aqui. 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, que é a conversão nacional. Próximo.
Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Você viu na batalha lá do Ezequiel. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? Domingo? Não, é esse dia aqui. Tá? Quando a Bíblia fala dia do Senhor, não é domingo, gente. Tem isso na cabeça. Desde que o movimento protestante existe, ensina-se que dia do Senhor é domingo. Só que na Bíblia, dia do Senhor é isso, é dia de ira. Tá? Próximo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E não me verei mais até aquele dia. Bendito que vem em nome do Senhor. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos, o remanescente fiel, que é o assunto que eu já tratei com vocês. Como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Os remanescentes, para tomar posse da promessa. Próximo. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, que hoje está disperso, o reino vai ser implantado, vai mudar a sorte deles. Versículo 2. Congregarei todas as nações e as farei descer pelo vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo, Israel, e da minha herança, tudo que eu prometi. Israel, a quem elas espalharam entre os povos, que é o que está acontecendo hoje, repartindo a minha terra entre si. A Palestina. Muito bem. Versículo 9. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Eu acho que eu nasci no homem de guerra. Cada vez que eu vejo esse texto, dá uma vontade de resolver o assunto. Não vejo a hora. Sabe? 10. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras, diga ao fraco, eu sou forte. 11. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos, para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. 12. Levante-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Ele vai tratar isso com todas as nações, inclusive o Brasil. O Brasil está se estruturando para fazer parte disso. Precisa acontecer tudo isso que está acontecendo. 13. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Ele vai pesar as nações como uva. 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Isso vai ser resolvido. Tá? 15. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Lá, no dia do vale da decisão. Isaías, capítulo 34, versículo 1 ao versículo 4. 34, 1.
Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. 2. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Gente, já está decretado isso. Já está determinado. Isso vai acontecer e vai ser matança e vai ser dessa maneira. Não tem como mudar isso. 3. Os seus mortos serão lançados fora. Dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. 4. Todo o exército dos céus se dissolverá. Estão vendo, gente? Os cataclismos são ligados nesse momento, nesse período tribulacional. E não no dia de Pentecostes, como falam, não cumpriu Joel em Pentecostes, mas como? Estamos vendo aqui que não é. E os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. 5. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis para exercer juízo, e desce sobre Edom aqui embaixo, aqui está falando o pessoal que veio de baixo, tá? África do Norte, os povos aqui, África, Egito, aqui de baixo. E sobre o povo que destinei para a destruição. 63, verso 1. Quem é este que vem de Edom e de Boza, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu, quando falo em justiça, poderoso para salvar. 2. Porque está de vermelho o traje, as suas vestes, toda como as daquele que pisa uvas no lagar? Senhor, por que seu traje está todo respingado, igual a pessoa que pisa no lagar? 3. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. 4. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Vai entrar no reino. Só que para ter um reino, tem que acabar com tudo isso nesse mundo onde Satanás reina, aonde os filhos são do diabo e o mundo jaz do maligno. Não tem conserto. O conserto é desse jeito, tá? 5. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. 6. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Isso é um breve resumo do Armagedon. Teria muito mais texto para a gente poder entrar em detalhes, tudo mais. Mas eu queria dar uma visão mais clara para vocês do que é o Armagedon. O Armagedon é isso. São 4 poderes que virão. A federação dos 10 reinos, liderados pelo Anticristo, os reis do sul, federação do norte e reis do leste. Federação do norte, comando de Rússia, reis do leste, povos asiáticos. Aqui o novo Império Romano, que vai se levantar, e os reis do sul, pegando África do Norte, Egito, toda a parte de baixo aqui do nosso mar.
todas as nações. Essas federação dos 10 seria a Europa? Seria a Europa? Eu acho que a gente não tem dados para isso. O que a gente tem é que esse grupo aqui é o Império Romano renovado, que vai fazer sentido ali envolvendo a Itália, principalmente o Vaticano, essa turminha aí. Tá? Pastor, nessa tribulação aí, haverá uma falsa paz. A falsa paz do anticristo, para ele enganar os outros como ele sendo o Messias. O anticristo, Satanás, vai querer exterminar o povo judeu em todo o mundo, é isso? Isso, no meio da tribulação, No meio da tribulação. quando é quebrada a aliança. Quando o anticristo pede adoração sobre si, aí a nação de Israel se apercebe que ele não é o Messias e quebra a aliança. Daí nós vimos no capítulo 12, né, que Deus precisou providenciar um esconderijo para a nação de Israel, e daí começa a perseguição, as afrontas, e vai culminar numa batalha final aqui. É uma campanha que começa no meio da tribulação, são várias batalhas, mas vai culminar numa última grande batalha aqui. Então será uma grande potência isso aí. São 4 grandes poderes do mundo. 4 grandes poderes do mundo que vão se levantar. E vão fazer um cerco. E aí que você veja a dureza do coração dos judeus. Precisou se levantar 4 poderes mundiais, cercar e aniquilando com eles e morrendo muita gente, e sobra um remanescente que dobra o joelho aqui. Então as nações pequenas estarão debaixo dessas potências aí. Sim, farão parte desses exércitos. O holocausto se encaixa em algum momento? Não. O holocausto, ele é só uma tipologia. Porque a mortandade, a matança aqui, o holocausto não serve nem de trailer. É fraco o negócio. É muito, mas muito maior. A mortandade aqui, a dimensão é muito maior. Mortandade dos judeus? Também dos judeus. 2/3 partes deles morrem. Sobra só um remanescente. Judeus está se referindo só ao pessoal que habita o local ou todos os descendentes? Não, todos os judeus que estão hoje espalhados na terra, eles vão se ajuntar. Chegar nesse momento, eles já vão estar juntos. Só que aqui, juntou, lembra que o anticristo vai fazer uma campanha, tal, eles vão se animar com a história, se junta, tal, entendendo? Aí não é bem isso, certo? E aí, o povo avança em cima deles. Tá? Aí tem a intervenção divina para cumprir os pactos. Como vimos no texto, por causa do meu nome, eu dei uma garantia em meu nome. Eu jurei, como eu não tinha alguém maior para jurar, está lá em Hebreus, eu jurei pelo meu nome. Então já está, por amor ao meu nome, eu vou cumprir. Então não existe mérito no povo judeu nessa situação toda, muito pelo contrário. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o exemplo de dureza de coração. Eles foram negligentes quanto à fé deles, historicamente. Mostraram-se e mostram-se tremendamente religiosos, só de fachada, estamos vendo isso em Mateus. Há um mercadejar da fé, isso é visto no estudo de Mateus que vimos lá no templo, né? Há um legalismo religioso muito forte, mas sem fé verdadeira por dentro. Ou seja, muita hipocrisia, que estão estudando. Idolatria, desde o primórdio. Tradição em lugar da palavra de Deus. Coração de pedra. Mas temos que lembrar o seguinte: o pecado não ficará impune. O salário do pecado é a morte. Então, é necessário o quê? Arrependimento, novo nascimento, conversão, para ser liberto da ira do Senhor. E a ira dele está posta, declarada, por escrito. Está aí, só ler na Bíblia. Está escrito. O acerto de contas, a gente não vai saber como vai ser, já está escrito aí. É este o acerto de contas.
O reino messiânico não é só para os judeus, né? As pessoas pensam que o reino messiânico... Isso, porque Israel vai ser cabeça das nações. Então vão ter nações, ter pessoas convertidas, que é aquele texto que nós vimos lá dos muitos salvos, dentro de toda a tribo, língua, povo e nação, das nações, que creram no Evangelho do Reino, na pregação dos 144 mil. Aí, se eu não sou judeu, não tem nada com isso. Eu tenho a ver com Cristo. Mesmo se você fosse judeu, porque hoje a pessoa que é salva em Cristo faz parte da igreja. Um judeu se torna igreja, um gentil se torna igreja. Não importa a raça dele, se ele se converter, ele é o corpo de Cristo. E vai ter parte no arrebatamento. O reino terreno é prometido para Israel. Entendendo? Isso foi prometido, está aqui os pactos. Tem que se cumprir, né? É isso que nós vimos hoje. Para se cumprir, vai ser nessa base. O mundo está caminhando para essa situação. Está caminhando, gente, porque vai ter que ter um domínio de Satanás, um domínio do anticristo e um domínio do falso profeta mundial, a ponto de formar exércitos mundiais contra Jerusalém. Eles estão proibindo até os cultos, né? Isso, é o comecinho, está começando a orquestrar coisas. Contexto político. O contexto. O cenário vai ter que ir fechando para ficar uma religião só do jeito deles, estatal, e seguindo as regrinhas dele. Você pode crer no que eles querem, do jeito que eles querem, e vai culminar num falso profeta e num anticristo comandando tudo isso, tudo com as forças de Satanás sobre eles. Ficar sob o domínio deles. Exatamente. Então, não é de admirar tudo o que está acontecendo. Tudo que está acontecendo está seguindo um caminho que vai culminar nesse final aqui. O final, Jesus vence. Amém. Ele já venceu. Então, só que nós temos que distinguir. Ele venceu Satanás, pisando na cabeça de Satanás, na cruz. E ele vai estabelecer o seu reino aqui, onde Satanás daí vai ser preso por 1000 anos. Tá? Só que para ele ser preso vai ter que dar uma limpa. Começa prendendo Satanás, todos os seus anjos, não escapa ninguém, anticristo, falso profeta no inferno, e todos os ímpios e incrédulos, nenhum entra no seu reino, ele pisa todo mundo. O que abre as portas para isso aí é o arrebatamento, né? O arrebatamento para a igreja, não é? O que impede toda essa ascensão é a igreja, né? Hoje o anticristo não consegue avançar porque a igreja ainda está aqui. É o que vai puxar o gatilho, né? É um dos gatilhos, porque o gatilho mesmo é a assinatura do acordo Israel e o anticristo. Mas o acordo só vai acontecer com a igreja sendo arrebatada antes. Então vai acontecer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, bem perto, bem próximo. Uma coisa um do outro. Eu não sei se assina primeiro e arrebata depois, ou, né? No Antigo Testamento está falando da assinatura Primeiro. da assinatura. Chega no Novo Testamento, a gente vê que tem uma promessa para a igreja do arrebatamento. Meus irmãos, a Bíblia, ela contém toda a história do planeta Terra, desde a criação até o estado eterno. Está tudo aqui. Tudo. Basta buscarmos entendimento, compreensão e compreendermos as verdades eternas e a história do planeta e da humanidade. Está tudo aqui. Coisas que já aconteceram, a maior parte delas, e o que falta acontecer. É isso aí. Então, por isso que não é possível que o reino já esteja estabelecido e que a igreja vai triunfar sobre o planeta inteiro e vai implantar o evangelho de Jesus na terra, e daí tudo estiver pronto, Jesus vem e se assenta, porque a igreja triunfou. Não é a igreja que triunfa, gente. Eu não sei de onde tirar essa doutrina. É Jesus que triunfa em todos os textos. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Donizete, vem encerrar para mim aqui, por favor.
paz, irmãos. Amém? Amado soberano Deus, nós somos gratos ao Senhor. Essa manhã, ó Deus, aprendemos mais um pouco da Tua palavra, essa palavra rica e poderosa que tem nos ajudado a viver nesse mundo tão tenebroso. Oramos ao Senhor porque o Senhor é bom, o Senhor continua com as Suas promessas, com as Suas misericórdias sobre nós, e acima de tudo, continua com a Tua graça maravilhosa, Deus, para aqueles que ainda querem aceitar Teu Filho, Salvador Jesus Cristo. E nós clamamos ao Senhor, ó Deus, pela nossa família, pela nossa igreja, pelos pastores, ó Deus, que têm divulgado a Sua palavra, Pai, como ela é. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem abrido a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento para poder, ó Deus, estudar a Tua palavra. E que o Senhor continue nos ajudando, que o Santo Espírito do Senhor nos fortaleça a cada dia, até aquele dia que o Senhor virá buscar a Tua igreja. Continua nos dando força, sabedoria, nos aumentando a nossa fé, para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, continuarmos estudando a Tua palavra e colocando em prática em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por cada um que veio aqui nessa manhã. Obrigado por aqueles que estão nos vendo, nos assistindo, e que nós possamos buscar sempre a Tua presença, porque é o melhor que nós devemos fazer nesses dias tão tenebrosos. Muito obrigado, Deus, nós agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus, hoje e todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Avisos. Terça-feira, nosso culto